Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos do Hora Geral. Tudo bem com você? Uma mudança climática, né? Uma chuvinha um pouco chata, uma queda da temperatura. E isso tudo para quem está na quarentena não é tão bom assim, porque tem muitas pessoas que não aguentam ficar dentro das suas casas. Mas nós precisamos ter um pouco de responsabilidade, um pouco não, eu diria muita responsabilidade, amigos, porque esse é um momento difícil para todos nós, né? Eu tenho observado nas redes sociais, nos telejornais, nos sites, enfim, o grande número de pessoas que vem contraindo o Covid-19. E isto ainda é uma preocupação que afeta a todos nós, né? Então, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você faz parte de trabalhos que são essenciais, não esqueça de lavar as mãos, de usar as máscaras. Não use o que eu vejo gente com máscara no queixo. Não, máscara tem que pegar aqui, essa região aqui, ó, a boca e o nariz, né? Não é uma máscara, se você puder trocar, melhor ainda, use algumas horas, depois troque por uma outra máscara. A higiene também é fundamental, tá certo? São dicas simples que pode fazer com que você passe por essa pandemia ileso, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora a gente abre com uma boa notícia. Está prevista o término da primeira etapa da Ponte dos Barreiros já sábado agora, né? O que significa isso? Segundo o prefeito Pedro Gouveia, assim que esta primeira etapa já terminar, a ideia do prefeito é de entrar já na justiça e pedir com que ela seja liberada, pelo menos para veículos leves, talvez motocicletas, e aí dando uma retomada de funcionalidade da Ponte dos Barreiros aos nossos amigos que moram na área continental de São Vicente, né? A Ponte dos Barreiros liga a área insular com a área continental. Parece que um processo, né, de recuperação das estacas já terminou. E isso, óbvio, que eu acredito que a Justiça vai pedir uma análise e se tiver tudo sob controle, talvez passando lá com caminhões pesados para verificar antes, a ponte pode ser liberada, eu acredito, para veículos leves e motocicletas. Bom, essa é uma grande expectativa. E apesar de tudo, amigos, né, o momento difícil que nós estamos passando por causa da quarentena, dessa pandemia, né, a Ponte dos Barreiros, ela precisa ser entregue o mais rápido possível, mas com segurança. E essa é uma responsabilidade do governo municipal e também da empresa que está responsável da recuperação dessa ligação, volto a repetir, da área continental com a área insular. Por os nossos amigos que não moram em São Vicente, só para que você tenha uma ideia, em São Vicente, na área continental, são quase 150 mil habitantes, uma população significativa que precisa e muito se locomover através da Ponte dos Barreiros, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre um outro tema, esse tema que está trazendo aí uma grande confusão entre o governo do estado e os prefeitos da região metropolitana da Baixada Santista. O que significa? Vocês viram ontem no Hora Geral que o governador João Dória continuou com a classificação vermelha com relação à nossa Baixada Santista. E isso impede com que outros prefeitos, né, com os 9 prefeitos, iniciem a flexibilização. O presidente do Condesb, que vai falar agora, que é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre, parece que ele não vai acatar muito essa decisão do governo do estado. Vamos ouvir o que o prefeito Paulo Alexandre, que é o presidente do Condesb, ele tem a falar com relação a essa decisão do governo do estado em continuar com a classificação vermelha para a Baixada Santista. Pode falar, prefeito. Nós concluímos agora mais uma reunião aqui do Condesb com a participação dos 9 prefeitos da Baixada Santista, uma reunião de avaliação da divulgação que o Estado fez no dia de hoje em relação ao Plano São Paulo de Retomada Econômica. Desde a semana passada, nós estamos demonstrando ao governo do Estado que a Baixada Santista se encontra na fase laranja desse plano. E demonstrando como? Através de números da ciência exata, que é a matemática, não através de avaliações
políticas ou de achismo dos prefeitos da região, mas sim pelos números que nós temos consolidados. Hoje, o Estado divulgou a classificação da Baixada com uma seta, com viés para laranja. A gente respeita, né, as informações prestadas pelo governo do Estado, só que aquilo que o Estado pode enxergar em 1, 2 ou 3 semanas, que leva mais tempo para enxergar, por ter 645 municípios para administrar, nós já enxergamos faz muito tempo, desde a semana passada. Portanto, a Baixada Santista sempre esteve na fase laranja e os municípios vão se comportar como tal, como municípios dentro da fase laranja, com autonomia para tomar as decisões em relação a cada uma das 9 cidades da nossa região metropolitana. Bom, prefeito, com todo respeito, não é o viés laranja. A decisão que eu entendo é a classificação do governo do Estado. E ontem, na coletiva, o próprio governador João Dória falou que aqueles prefeitos que desrespeitarem essa classificação responderão à Justiça e também ao Tribunal de Contas do Estado. Essas são as palavras do governador. Não precisa colocar o governador de novo, não. Vamos colocar agora, nós ouvimos o presidente do CONDESB, vamos ouvir agora o prefeito Walter Suman, que ficou decepcionado, como todos os prefeitos, dessa classificação com relação ao governo do Estado para a nossa região. A cidade do Guarujá, que estava também iniciando, com todas as restrições, a sua flexibilização. Agora sim, prefeito Walter Suman, pode falar. Foi uma grande frustração para toda a Baixada Santista. Havia uma expectativa muito forte para que nós passássemos da faixa vermelha para a faixa laranja, o que permitiria uma recuperação, uma flexibilização de forma consciente, gradual e equilibrada. Os números que havíamos feito, os cálculos todos, de todas as cidades e da Baixada Santista, provam que nós estamos na zona laranja, a faixa laranja, permitindo então assim algumas flexibilizações. A gente sabe que é fundamental e é importante, nós estamos fazendo todos os cuidados necessários no combate, no enfrentamento a essa pandemia. Todas as ações possíveis estão sendo realizadas, já foram realizadas e estão por acontecer. O importante é salvar vidas, jamais nós perdemos esse foco, mas também a gente não pode ignorar, abandonar a questão da flexibilização da nossa economia, porque todas essas restrições acabam acarretando efeitos colaterais para a sociedade, gerando desemprego, comércio fechado. É óbvio, isso não é interesse de nenhum prefeito, muito menos daquele cidadão que está aguardando essa flexibilização. Bom, essa é a análise do prefeito Walter Suman, aqui do prefeito do Guarujá, Guarujá que faz parte da região metropolitana. Nós colocamos também esta semana, e vamos atualizar com vídeo, o deputado estadual, representante na Assembleia Legislativa da nossa região, o deputado Paulo Corrêa. Quando na semana passada teve reunião entre o Marco Vignoli e o prefeito Paulo Alexandre, presidente do CONDESB, que eles desceram a serra falando que já iriam passar para a classificação laranja, o próprio deputado Paulo Corrêa falou assim, calma, não é bem assim, nós continuamos na vermelha. Nós dependemos ainda de relatórios, de levantamentos, para saber se não vai aumentar o número de pessoas infectadas com o Covid-19, para aí sim podermos passar para a classificação laranja. Ouça e veja o que o deputado Paulo Corrêa falou depois da coletiva do governador João Dória. Deputado. Olá, Douglas Gonçalves, um abraço a você e todos os seus telespectadores. Venho aqui mais uma vez no seu programa para esclarecer. Eu avisei, eu havia dito que nós estávamos na fase vermelha e que provavelmente não sairíamos dessa fase. O governo do estado anunciou ainda no dia de hoje, quarta-feira, que permanecemos na fase vermelha com viés, ou seja, indicando ir para a fase laranja se os números determinarem e demonstrarem que assim devemos fazer. Portanto, eu quero salientar mais uma vez, nós temos como homens públicos que somos, ter muita responsabilidade e tomar cuidado na hora que fizermos os anúncios que achamos que são oficiais e que na verdade não são, porque pode gerar um colapso, como nós vimos aqui na cidade de Santos no último domingo, as pessoas acreditando que já tínhamos mudado de fase, foram para a rua, foram para a praia, enfim, a população estava mal informada, infelizmente, informações precipitadas que resultaram da ida das pessoas para as ruas, enfim. Então, vamos tomar cuidado, é muito sério o que a gente está passando, uma situação dificílima, portanto, prudência e informação correta é tudo. Obrigado, Douglas, você, como sempre, dando sempre a informação correta. Um abraço, deputado Paulo Corrêa, deputado da Assembleia Legislativa, representante aqui da nossa região, explicando
A informação é fundamental. Quando eu falo assim, amigos, vou até mudar de câmera, quando eu falo da informação correta, é que nós precisamos estar bem informados. A abertura que eu fiz hoje, mais uma vez repetindo aquilo que todos sabem, mas é importante a gente sempre lembrar dos métodos preventivos para que a gente possa estar passando ileso com relação a esta pandemia, ou seja, lavar as mãos, usar as máscaras, né? Não ficar próximo das pessoas, dependendo do local onde você está. Tudo isso são métodos preventivos. Agora eu vou chamar o professor Alex Salim, né? O professor Alex Salim, ele vai explicar mais ou menos, como ele é especialista em direito penal e constitucional. Professor Alex Salim, está aí uma grande disputa. O governo do estado tem uma decisão, os prefeitos têm outra. Afinal de contas, neste imbróglio, nesta discussão, né? Nesta queda de braço entre o governo do estado e o Condesb, onde que a população fica nisso tudo, professor? Salve, professor Alex Salim. Salve, Douglas e amigos do Hora Geral. Pois é, Douglas, essa situação é até lamentável, né? A gente ter que pensar nisso tudo e ter que comentar e até racionalizar em cima disso, porque era um momento onde prefeitos, governadores, né, e a estrutura da União, aí presidentes deveriam estar falando a mesma linguagem em prol da população. Mas enfim, vamos analisar a questão colocada aí. Bom, eu já expliquei em outras oportunidades que a nossa federação é dividida em 3 pedaços: município, estado, governo estadual e governo federal. Então são 3 unidades de poder previstas aí na Constituição Federal. E as competências de cada unidade dessa, de cada ente federativo, ou seja, o ente federativo município, o ente federativo governo estadual e o ente federativo União, as competências estão previstas na Constituição Federal, que é a nossa lei geral, né? Vamos colocar assim, a nossa regra matriz. O que acontece? Na área de competência do prefeito, ele tem autonomia político-administrativa para decidir com relação a finanças, a funcionamento do comércio, utilização das áreas comuns, via pública, praças, etc. Ou seja, ele é eleito para administrar essa realidade física. E ninguém melhor do que o prefeito de cada município conhece a realidade física do seu município, as condições do sistema de saúde, as condições do sistema de transporte, enfim, a segurança pública. O prefeito é que está muito mais próximo da população e tem condições de decidir. E a Constituição, como eu disse, ela estabelece que o município ele tem total autonomia para resolver isso. Inclusive, o artigo 34, inciso 4º, se eu não me engano, na Constituição Federal, ele fala, inclusive, da possibilidade de intervenção da União no governo estadual se ele estiver embaraçando o exercício do poder municipal. Quer dizer, então, além do prefeito ter essa autonomia, o governador pode, inclusive... o governo estadual pode sofrer uma intervenção federal porque ele está embaraçando a autonomia administrativa, a gestão municipal. Isso a gente tem que entender do ponto de vista da estrutura do Estado brasileiro. Agora, a questão da pandemia, como é que funciona tudo isso? Existem algumas decisões, existe uma visão dentro de cortes superiores de que aquilo que protege mais a população é que tem que ser observado. Então, quando o governo do estado, né, o governo fala assim, olha, eu vou sancionar, eu vou punir os prefeitos, eu vou em cima, vou judicializar tal, veja, ele está baseado em algumas decisões que entendem que, sim, o governador pode determinar o que vai ser feito no município, desde que seja mais benéfico para a população. Agora o problema, Douglas, é o seguinte, quem é que define o que é mais benéfico? Neste momento, é mais benéfico retomar a atividade da cidade, começar a reabrir o comércio com segurança, com protocolo, com racionalidade, respeitando regras sanitárias, isso é mais benéfico ou deixar todo mundo dentro de casa ainda? Então, quem é que vai definir isso? Esse é o problema, quem é que tem o poder de dizer isso? Só o Poder Judiciário. Dentro da nossa estrutura do Estado, o poder é dividido entre o legislativo, executivo e judiciário. O legislativo cria as normas e as regras para a gente observar, o executivo tem que executar e o poder judiciário ele dá a palavra quando há conflito.
Se existir conflito entre as pessoas, é o Poder Judiciário que dá a palavra, e se existir conflito entre os entes da federação, também é o Poder Judiciário que vai dar a última palavra. Então, é difícil dizer, de fato, o que vai acontecer se os prefeitos não observarem o que o governador está dizendo. Ele vai ajuizar ações? Vai. O Poder Judiciário vai se manifestar favoravelmente a ele? Não sei. Porque aí vai ser uma questão de ponderar o que é melhor para a população. Retomar as atividades com regramento, parcimônia, aí flexibilizando, etc., ou deixar todo mundo fechado. Né? Então, aí é uma decisão do que é melhor. E isso não está nas mãos só do governador, só do prefeito. Né? Isso, infelizmente, vai acabar na mão do Poder Judiciário. Tá certo? Obrigado aí mais uma vez por participar, espero ter colaborado. Quem quiser saber mais sobre direito, me procura aí nas redes sociais, Prof. Alex Salim, Instagram, Facebook, YouTube, tem vários vídeos lá. Ótima final de semana aí a todos. Valeu, professor Alex Salim, muito obrigado pela sua participação. O que o professor Alex Salim falou é justamente é a análise que nós temos, né? Ou seja, os próprios prefeitos, eles estão assim meio que de mãos atadas, né? Porque entre aquilo que eles pretendem e a população quer, existe a lei. E nós temos que seguir o que diz a lei, né? Então, eu tenho a certeza que teremos novos capítulos sobre essa situação e você vai ficar muito bem informado aqui no Hora Geral, tá certo? Quer interagir? Quer participar? 98170-1434, um rápido intervalo, eu volto já com mais informação para você. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral, 98170-1434, 98170-1434. Esse é o WhatsApp do Hora Geral. Você interage, você manda uma foto, manda um vídeo, quer uma sugestão de pauta, quer um entrevistado, fique à vontade, né? O WhatsApp está à sua inteira disposição. Você se lembra que eu comentei ontem que estava acumulado o prêmio da Mega Sena? Lembra? Sabe o que aconteceu? Saiu para uma única ganhadora ou ganhador, não se sabe ainda, de uma cidade que eu mesmo nunca ouvi falar, Tanguá. É isso mesmo, Tanguá. Tanguá, que fica no Rio de Janeiro. Sozinho, este ganhador levou mais de 45 milhões de reais. E o Vinícius vai estampar as 6 dezenas sorteadas na tela, só para você conferir. Olha elas ali, ó. Olha só a sequência de números. 20, 32, 33, 48, 49 e 53. Isso é para você conferir, né? Porque o ganhador já saiu. Você sabe que muita gente questiona, né? Por que, Douglas, quando fica acumulado assim, alguns concursos, sempre sai para uma única pessoa? Bom, eu não saberia responder, mas todos os sorteios, eles são públicos, né? Em praça pública e transmitido pelo site da Caixa Econômica Federal. Agora, eu gostaria tanto, porque é difícil, as probabilidades são pequenas para você ganhar na Mega Sena, né? Mas seria tão bom que um grande número de pessoas pudessem ganhar, porque um prêmio desse, já pensou? Não ajuda a 45 milhões? Quê? Não quer nem pensar, né? Tá bom. Esse é o Hora Geral. Bom, atenção. Vamos agora conhecer como que estão os preparativos para o aeródromo na cidade do Guarujá. Essa é uma grande expectativa para toda a nossa região. Sabe, amigos, pode deixar como está na tela, Vinícius, pode deixar, eu já vou mudar de câmera. Sabe o que é interessante, amigos? Todos os projetos que eu pontuo e apresento aqui no Hora Geral, eles têm um caráter metropolitano. E é justamente aí que eu vejo que os prefeitos precisam se envolver. O caso do aeródromo, que eu já vou mostrar do Guarujá, você vai ver como a única autoridade só o prefeito. Por que os outros prefeitos ou alguns prefeitos não estiveram presentes? O aeroporto ou o aeródromo do Guarujá, como está sendo falado, ele vai servir toda a região. Então, se tem a força política, é muito mais fácil de tirar esse projeto do papel. E aí, decolar, ó, literalmente assim, ó, decolar para o crescimento da nossa região.
Bia Damasceno, é com você, minha amiga. Os primeiros passos para o desenvolvimento do Aeródromo Civil Metropolitano de Guarujá já foram dados. Agora que o contrato já está assinado com a Infraero, empresa responsável pelo desenvolvimento e pela gestão do aeroporto aqui da cidade, foi hora de fazer a vistoria. O prefeito Walter Suma esteve aqui presente, como também o comandante da Base Aérea de Santos, Tenente Coronel Formaggio, e a Adriana Ramos, que é a superintendente que estará à frente deste equipamento. É importante destacar que nos próximos 30 dias a Infraero já deve apresentar o cronograma de atividades. Nós temos um prazo para a Prefeitura, foi um compromisso da Infraero com a Prefeitura de entregar, no prazo de 30 dias, um cronograma de ações. Então, hoje nós estamos dando o pontapé inicial para que isso seja feito. Então, a gente está fazendo um levantamento das necessidades da pista, questão de limpeza, vegetação, iluminação, para que a gente possa vislumbrar, né, operações com segurança. O que nós temos hoje é uma previsão de 3 etapas. São a primeira etapa com a certificação, né, o cadastro do aeroporto perante os órgãos reguladores, a licença ambiental para poder começar a operar com voos executivos. Isso num prazo de 4 a 6 meses. A segunda etapa já requer um nível de exigências maior e uma infraestrutura maior, né, que os órgãos reguladores exigem. Então, a gente já pretende começar a operar com voos comerciais num prazo de 6 a 12 meses. Não desistimos nunca, né? O aeroporto é um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico, não só óbvio de Guarujá, mas principalmente da Baixada Santista como um todo. Deixar registrado que nós estamos fazendo todo o enfrentamento com relação à pandemia, combatendo o coronavírus, mas o anseio também pelas ações de flexibilização da economia são fundamentais. A gente entende que o impacto, os efeitos colaterais de medidas restritivas afetam a sociedade como um todo. E é pensado, prefeito, no desenvolvimento da região, para que quando esse aeroporto esteja instalado, no desenvolvimento dele, o acesso a esse local? Imagina cerca de 100 mil passageiros já num primeiro ano, incentivando, movimentando a nossa economia local e regional. Obviamente essa requalificação dos acessos está sendo devidamente pensada. Envolvemos também a Ecovias para facilitar esse acesso até através da via Domênico Rangoni e também pelas vias de Vicente Carvalho, Guarujá. Eu fico feliz sim, eu tenho 56 anos, né, e sempre quis ver o crescimento desta região, né, e vejo que alguns desses projetos que nós debatemos tanto, né, por exemplo, eu fiquei alguns anos no telejornal Opinião, na extinta TV Mar, estive à frente alguns anos do Balanço Geral, né? Estou agora com o Hora Geral, que é um programa que eu mesmo criei justamente para levar essa informação, e todos esses temas que muitas vezes eu apresento no programa são temas que nós já debatemos à exaustão, mas é que nunca saíram do papel. Eu quero acreditar que esses projetos, eles sairão o mais rápido possível, e esse mais rápido possível é a médio e longo prazo, porque nós somos uma região próspera, né? Ou seja, as belezas naturais das praias, a gente não pode esquecer da pujança da nossa região metropolitana, mas para isso acontecer de fato, há necessidade da força política, e a força política tem que estar junto com os nossos representantes. Por isso, amigos do Hora Geral, que você que está assistindo, você que está através das redes sociais, vocês é que têm essa grande responsabilidade de, ao eleger pessoas compromissadas com o crescimento da nossa região, né? E esses que passam e deixam a sua marca de prosperidade, eles foram eleitos para isso. Aqueles que passam e nada fazem, a gente tem que esquecer, né? E, óbvio, com respeito, eu vou guardar os nomes. Mas quem mora na região sabe daqueles que falam, que são assim elétricos, são efusivos, mas não fazem nada. É só verificar nas cidades que compõem a região metropolitana. Não é uma crítica, é uma realidade, né? Nós precisamos agora retomar a nossa região pós-pandemia para diminuir o número de desempregados e retomar através do turismo, através do porto, através do polo petroquímico, através dos projetos sociais,
através da qualificação profissional, né? Tudo isso que a gente sempre ouve os nossos representantes falarem, mas do papel não sai nada. A cobrança também depende de nós, quanto cidadão, tá certo? Olha, antes de encerrar o nosso Hora Geral de hoje, muito rapidamente, sabe o que me preocupa? Olha só, mais de um número significativo, o Vinícius está colocando na tela, de benefícios para o auxílio emergencial. Sabe o que aconteceu? Acabaram sendo pagos para as pessoas, para um grupo de pessoas significativo que não precisava. Olha só, pode colocar na tela, por favor, meu amigo Vinícius. O auxílio emergencial ele foi feito para ajudar o trabalhador nesse momento de pandemia. E o Tribunal de Contas da União suspeita que 6 milhões podem ter recebido o auxílio do governo sem ter direito. É isso mesmo. E olha, você sabe o que preocupa mais isso? É o montante, amigos do Hora Geral. Qual o montante? O montante que já foi pago para essas pessoas, né? O valor unitário é de R$600, mas o Tribunal de Contas ele indica que o pagamento a esses 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida da ordem de 3,6 bilhões de reais. Ou seja, um auxílio que foi feito, o nome já diz, para ajudar, para auxiliar aquelas pessoas, né, que talvez estejam desempregadas ou são autônomos ou não têm condição de se manter durante essa pandemia, né? Muitas pessoas acabam aproveitando essa oportunidade, né? E o próprio Tribunal de Contas da União já levantou um número significativo, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Eu entendo que cabe ao governo federal verificar essas irregularidades. E se de repente, prova disso, o imposto de renda é o principal órgão para poder traçar aí um paralelo com relação à pessoa que solicita e à pessoa que declarou o imposto de renda. É uma forma de poder juntar esses dados. E se for o caso, o cidadão tem que devolver, né? A igualdade talvez, né, seja difícil para todos, mas há necessidade de ter responsabilidade de quem precisa e de quem não precisa. Esse é o momento da gente refletir um pouco mais e deixar lá para a década de 70 uma frase muito conhecida de um dos grandes jogadores de futebol, que foi o Gerson, que num comercial de cigarro falava assim: leve vantagem você também. O que significa? A vantagem, ela quando prejudica alguém, não é vantagem. Isso tem um outro nome, é prejudicar o próximo, tá certo? Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Até o próximo programa. Um abraço assim, um abraço forte para você. Que abraço gostoso. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.